falar um pouquinho sobre computadores digitais, tá? Então, todas as técnicas que a gente vai aprender de projeto de circuitos digitais, elas nos permitem implementar vários tipos de circuitos. Alguns desses circuitos são processadores. E alguns desses processadores, eles podem ser processadores programáveis, tais quais os processadores que você tem no seu computador, no seu celular, e alguns são processadores que realizam uma função específica, que não tem software, né? Ele sempre vai realizar a mesma função. No caso aqui, eu vou me preocupar um pouquinho com os processadores programáveis, tá? Então, que são o núcleo, né, o coração dos computadores. Então, de uma forma bem simples, né, a gente pode dizer que um computador é um sistema de hardware, certo? É um circuito que realiza operações aritméticas, somas, subtrações, multiplicações, raiz quadrada, etc, etc, manipula dados e toma decisões a partir de um conjunto de instruções programáveis. Ou seja, o meu computador, que tem um processador como componente principal, né, ele vai ter um conjunto de instruções existentes, na qual eu vou poder utilizar essas instruções para poder mudar o comportamento do meu computador. Então, meu computador, dependendo do software, que são essas instruções que eu passo para ele, ele vai fazer operações diferentes. Então, o mesmo circuito pode realizar uma busca em um banco de dados, como pode realizar operações de soma ou alguma transformada de tratamento de sinais ou tratamento de imagens, assim por diante. Por outro lado, eu posso ter processadores que são capazes de fazer operações específicas, mas eles não têm software. Eles sempre vão fazer a mesma operação, tá? As técnicas de projeto são parecidas em relação ao hardware, mas os computadores têm essa diferença de ter o software, que tornam eles mais genéricos do que circuitos específicos, tá? E aí eu tenho aí uma figurinha que não está muito nítida, tá muito ruim, na verdade, né? Tá uma porcaria, mas dá para ver um pouquinho, tá? Que ela representa aí quais são os principais componentes de um sistema de computação. Então, basicamente, tem 4 componentes principais. Eles são a memória. Então, na memória você vai ter os dados e instruções, né, que você guarda para o seu computador. Você vai ter o processador. O processador é formado por dois componentes. Uma unidade lógico-aritmética e uma unidade de controle. A unidade lógico-aritmética é que faz os cálculos, somas, subtrações, multiplicações, etc, etc, etc. E a unidade de controle é quem gera todos os sinais para poder fazer interface com a memória e interface com os dispositivos de entrada, input, e saída, output. Tá? E além disso, eu vou ter aqui, ó, essas setas representam as conexões entre esses componentes, os barramentos, né, entre esses componentes. Então, basicamente, todo o sistema de computação tem 4 elementos. Elementos de processamento, que no caso é o processador. Elementos de armazenamento de dados, as memórias, discos rígidos, etc. Elementos de entrada e saída, teclado,